Fala, advogado, tudo certo? Meu nome é Edmilson, sou advogado trabalhista há 10 anos e aqui a gente só fala sobre prática trabalhista. Nessa aula aqui a gente vai falar sobre advogar para empresas em processos trabalhistas. Existem vários pontos que você tem que prestar atenção, como você pode ver que a aula é grande, então assim, reserve um tempo para analisar de forma bem detalhista cada uma das informações que eu vou colocar aqui e com certeza alguma delas vai fazer total diferença na sua ação trabalhista. Perfeito? Então reserve um tempo. Isso daqui é parte de uma aula nossa. Então, se você está assistindo aqui no YouTube e quiser se profissionalizar na área, ter acesso ao mapa mental e todas as aulas referentes aqui à advocacia trabalhista, confere aqui no link na descrição e faça sua inscrição. Aí você vai ter acesso a todos os nossos treinamentos. Então, perfeito. Primeiro aqui, qual vai ser, o que a gente vai analisar aqui? Vai ter o fundamento, tudo sobre elaboração de peças, formas de acordo, formas de ganhar tempo e diminuir os danos. Eu acho que são todos os aspectos mais relevantes, inicialmente, sobre advogar para reclamada, e com certeza alguma dessas informações vai fazer total diferença na sua advocacia. Então, perfeito. Vamos olhar aqui o fundamento. Acho que o mais importante, aqui logo de início, é entender qual é o objetivo do advogado da reclamada. Muitas das vezes a gente acha que é só contestar, impugnar os pedidos e ficar rezando, mas existem vários objetivos que a gente pode alcançar quando a gente está atuando como advogado de empresa. Tranquilo? O primeiro deles é a improcedência da ação. Então, basicamente, a gente vai buscar demonstrar, né, a existência de fundamento para alegações de reclamantes, anos de provas, documentos, testemunhas para afastar as pretensões do autor. Né? Eu ressalto aqui o artigo 818 da CLT. O réu deve comprovar os fatos que impedem, modificam ou extinguem o direito do autor. Então, a gente não vai pura e simplesmente falar assim, não é devido por x, y, z. Existem outras formas de abordar o pedido que o reclamante fez. Então, por exemplo, eu quero falar que está extinto o direito do autor. Então, já teve a prescrição quinquenal. Então, tem que alegar isso na nossa ação, exatamente para ter a improcedência dela. Perfeito? Então, primeiro é a procedência da ação. Segundo é minimizar os danos. Às vezes a empresa não está bem subsidiada, às vezes a empresa está realmente errada. Então, quando a improcedência total não for possível, a estratégia deve focar em reduzir os valores da condenação, impedir o reconhecimento de verbas indevidas. Exemplo também que eu dou aqui é um acordo vantajoso com a empresa, teses alternativas que diminuem a condenação, e isso aqui eu vou abordar melhor mais lá para baixo. Tranquilo? Terceiro é ganhar tempo. Apesar de ser controverso, é a realidade que muitos advogados trabalhistas atuando para reclamar têm por esse objetivo, exatamente para geralmente é para conseguir ter um fluxo de caixa, ou mesmo ter uma mínima chance de reversão. A gente está falando aqui de ganhar tempo para facilitar o entendimento tanto de você enquanto aluno, né? Mas existem várias situações que a gente faz a interposição do recurso, mesmo sabendo que a chance é muito baixa de reversão. Então a gente está falando aqui como ganhar tempo, mas não tem nada imoral ou ilegal nessa postura. Então, em algumas situações, a empresa pode precisar postergar o desfecho da ação para organizar né, o seu fluxo de caixa ou buscar um momento mais oportuno para acordo. Então, por exemplo, imagine o seguinte, eu sei que eu estou errado, mas, por exemplo, imagine, demitiu, a pessoa estava grávida. 90% das ações é procedência em favor da empregada grávida. Mas, como é que a empresa vai conseguir pagar o valor de, sei lá, 100 mil, se for? Tá entendendo? Então, muitas vezes a gente tenta ganhar tempo até para forçar o advogado da parte contrária realizar um acordo desse tipo de ação. E esse acordo pode ser tipo parcelamento do valor que é devido, por exemplo. Ele não quer parcelar. Então, se ele não quiser parcelar, a gente vai continuar com o processo. Então, é mais uma troca para a gente exatamente conseguir atingir esses outros objetivos. Perfeito? Um aviso que eu acho que é muito importante é você ser realista com o seu cliente. Então, assim, primeiro, você não pode vender o sonho. Vender o sonho é muito comum que os empresários tenham umas visões irrealistas, seja porque ele está muito na linha de frente, ou acha que está sendo injustiçado e etc. Mas a gente não pode, enquanto advogados, fazer falsas promessas e trabalhar com projeções irrealistas. A gente tem que ser bastante sincero com o nosso cliente. Eu gosto de deixar sempre claro, né, que cada juiz tem a sua cabeça. Então, assim, por mais que às vezes a gente ache que está muito favorável, cada juiz tem a sua personalidade, o seu jeito, sua interpretação da CLT. Eu já vi cada loucura. Então, assim, a gente tem que
deixar isso claro para o cliente. A gente não tem certeza de qual vai ser a sentença. A gente vai trabalhar, fazer nosso melhor caminho para isso, trabalhar em cima e, se possível, uma improcedência. No entanto, a gente tem que deixar claro que pode acontecer qualquer coisa. Vai que o preposto fica nervoso, e etc. Vai que o preposto falta no dia. Então, assim, pode acontecer muita coisa que a gente tem que ponderar sempre para o nosso cliente, que existem variáveis que a gente não controla. Uma delas é o juiz, atendimento no tribunal, mas a gente vai fazer o nosso melhor trabalho. Isso a gente tem que deixar claro. Tá? Outra coisa que também que eu gosto, nesse sentido de não vender o sonho, é falar que existe um grande efeito de bola de neve. Tem um cliente que ele faz carvão. E ele paga uma insalubridade grau médio. Então, assim, a gente entende que se tiver um laudo favorável, apenas um, acerca de insalubridade, vai ter uma chance enorme de ter ação de todos os outros funcionários ou ex-funcionários. Então, nesse tipo de caso, a orientação é sempre fazer um acordo, sempre baseado no valor que está o adicional de insalubridade, tentar parcelar e etc. Exatamente porque faz muito mais sentido a gente evitar esse efeito bola de neve e parcelar uma ou duas ações trabalhistas do que a gente correr o risco de ter um laudo favorável e servir como prova emprestada para todas as outras ações, seja presentes ou futuras. Então, assim, é muito mais realista a gente fazer esse acordo do que falar para o cliente, falar assim, olha, existe essa possibilidade aqui de um laudo desfavorável, então pode ocorrer esse efeito bola de neve. Então, não venda o sonho, não iluda o seu cliente e etc. E honestidade cria fidelidade. Então, se você está sendo honesto com o seu cliente, a empresa, com certeza eles vão, vão entender perfeitamente a, a situação. E se não estiver entendendo, é muito mais uma questão de que o cliente está sendo irreal. Tá entendendo? E serve também para te respaldar, porque a gente sabe que existem muitas variáveis, como eu falei anteriormente. Se você está sendo honesto, se você está falando exatamente tudo que pode acontecer com a sua orientação adequada para esse caso específico, demonstra que você tem uma capacidade técnica. Então, nesse caso aqui, por exemplo, lá que eu expliquei anteriormente sobre essa fábrica de carvão e etc., todos os nossos acordos foram dentro desse limite que eu te falei. O advogado da outra parte do reclamante acaba aceitando, porque eu deixo muito claro, olha, nosso teto de acordo é esse, eu falo para o meu cliente. A gente começa aqui, vai elevando, etc, etc. E nunca passou desse teto que eu disse, porque exatamente estou sendo bastante realista. Então, ficou muito mais fácil a lidar e conversar com o meu cliente por demonstrar essa capacidade técnica e informação que pode fazer deixar a empresa saudável como está. Perfeito? Uma coisa que você também tem que prestar em termos de fundamento é que a empresa sempre está em desvantagem. O viés, né, do seu trabalho é em prol ao empregado. Então a gente não pode ignorar isso. Perfeito? Apesar que eu tenha visto assim um aumento de decisões pró-empresa ao decorrer dos anos, eu já estou há 10 anos na advocacia trabalhista, então dá para perceber uma mudança do perfil, mas a gente tem que considerar sempre que é uma advocacia uma justiça que está em prol do trabalhador, perfeito? Então tenha sempre isso em mente. Também existe a possibilidade de inversão de ônus, né? Em diversas situações que existe que a empresa tem uma documentação organizada, e a gente sabe que empresas no Brasil de pequeno e médio porte são extremamente desorganizadas. Existem empresas de grande porte que, se eu te contar aqui, tu vai achar que é sacanagem. Então, assim, já advoguei para empresa muito grande, multinacional, e, assim, às vezes o tamanho nem é justificativo. Às vezes a empresa só é desorganizada mesmo. A tendência, né, que as condenações elevadas exigem uma atuação estratégica desde o início do processo. Então, às vezes tu pega um barco andando, o cara não recebeu a citação, teve a primeira audiência e depois foi contratar um advogado. Aí tem que, enfim, né,
demonstrar e falar para o cliente que a situação está muito feia, enfim, e trabalhar nos outros pontos que você conseguir para diminuir esses danos. Perfeito? Outro fundamento que eu acho que é muito importante é você deixar tudo registrado, seja por e-mail ou formalizado por uma mensagem, porque a gente sabe que muitas das vezes a gente está em contato direto ou com o dono ou com um gerente grande e fica tudo só em palavras. Então, além do contrato de honorários em si, tudo que você fizer no processo ou precisar da empresa, formalize por um e-mail, formalize por uma mensagem, porque isso aí pode ser cobrado lá na frente. Então, se eu quero te deixar uma informação que eu acho que não está tão óbvia, é isso. Às vezes a gente é cobrado do cliente por uma situação que a gente já orientou anteriormente, falando que não era o melhor caminho. Ah, não faça isso, isso, aquilo, pode acontecer isso. Então, assim, você se deixa respaldado com esse e-mail, mensagem, porque o processo pode demorar anos, né? Então, essas palavras ficam ao vento. Então, para manter essa integridade, seu respeito que o cliente tem por você, deixa tudo registrado, organizado, para exatamente todas as partes estarem cientes acerca do combinado, do conversado e etc. Perfeito? Tá. Sobre a elaboração de peças. Aqui a gente vai ser bem rápido, tranquilo. Por que vai ser bem rápido? Eu falo aqui para você utilizar tanto o método MBT quanto reclamação trabalhista 10X, que é um dos nossos treinamentos para a elaboração da defesa em si, e a análise de qual documentação a empresa deve juntar. Então, assim, verifique esses treinamentos, que você vai com certeza saber qual documentação você deve juntar no processo. Perfeito? E assim que você já tiver o seu contrato de honorários assinado, você tem que fazer uma lista de documentação necessária desde o primeiro dia e encaminhar para o RH da empresa, para a empresa te enviar. Vou ajeitar aqui. Empresa te enviar. Por que eu digo isso? Porque você tem que demonstrar a organização. Então, imagine que a audiência daqui a 20 dias. A empresa foi citada, aí demorou um pouco, começou com vários advogados e puxa com você. Você tem 20 dias para audiência, você tem que falar no dia 1, olha, eu preciso dessa documentação. Porque se a empresa, e isso formalize, como eu disse antes, formalize por um e-mail, formalize por uma conversa, olha, Joana, do RH, eu preciso da seguinte documentação da empresa a fim de elaborar a nossa defesa. Tranquilo? Então, você coloca toda a documentação precisa. Você vai conseguir saber qual a documentação utilizando os nossos métodos. Tranquilo? E você faz o encaminhamento o quanto antes dessa documentação necessária. Exatamente para demonstrar para a empresa que você está sendo diligente e demonstrar para a empresa que se ela não encaminhou documentação a tempo, isso prejudica diretamente no resultado da ação. Perfeito? Então demonstra sua diligência e demonstra que você está fazendo tudo que está ao seu alcance. Tranquilo? Tá, perfeito. Então a gente entendeu que é para utilizar o método, como eu disse anteriormente, fazer essa lista de documentação que você pode utilizar o método aqui, exatamente para saber qual documentação você deve encaminhar para a empresa. Para ela ir trazer. Então, outros princípios aqui que eu acho que são importantes mencionar, você pode ver, eu tento sempre ser mais direto possível. Então, assim, tento falar muito, evito falar muita teoria exatamente porque a gente tem que ser bastante prático, né? A teoria que eu acho importante, eu menciono aqui. Uma delas são esses dois princípios. O primeiro é o princípio da impugnação específica, que eu acho que é importante na sua defesa trabalhista, que exige que o réu, né, impugne de forma clara e específica cada um dos pedidos da ação trabalhista. Muitas das vezes tem vários pedidos alternativos do reclamante e a gente só impugna o principal. Então, muitas das vezes eu já vi advogados perderem processo por não terem impugnado de forma específica outros pedidos da ação. Então, analise com calma. Se tiver confuso, alegue isso em inépcia da inicial também. Tranquilo? E pede que o réu, né, se limite às alegações genéricas, sem contestar pontualmente os fatos narrados da petição inicial.
Tranquilo? Então, assim, a gente tem que prestar bastante atenção nessas impugnações para não ser alegado posteriormente que você está fazendo uma inovação recursal. Tranquilo? Então, o princípio da eventualidade determina, né, que o réu apresente todas as argumentações de uma vez só, no momento da contestação. Aí eu comento, né, pode ter, posteriormente, eu já vi isso, de ser alegado uma inovação recursal. Então, analise todas as alternativas possíveis dessa contestação. Primeiro, então, exemplo, contestação sobre áreas extras. Não é devido. Segundo, qualquer hora extra que ele realizou era paga ou compensado. Terceiro, ele faltou não sei quantos dias, então não tem como pegar horas extras desses dias. Então a gente tem que fazer todas as argumentações possíveis para abarcar todas as possibilidades possíveis. Perfeito? Acho que esse exemplo deixa muito claro sobre o tema. A gente tem que pensar bastante, utilizar bem o método, como expliquei anteriormente, tanto o método MPT quanto a reclamação trabalhista da qualquer contestação trabalhista. Resumo, né? Aqui só para a gente concluir essa parte de contestação. A contestação deve ser elaborada com atenção aos seguintes pontos: de estrutura clara e objetiva da tese defensiva, não seja só extensivo se necessário. Muitas vezes você vai ver uma contestação de 50 páginas, eu acho que é desnecessário. No entanto, existem processos que são realmente complexos, assim. Você vai ter que ter várias inépcias. Eu mesmo fiz uma defesa semana passada. Nesse sentido, deu quase 50 páginas. Mas é um processo que o valor é $500.000. Então, se é $500.000, e se tem várias coisas que eu posso alegar, não vou alegar todas. Porque ali é o meu momento processual para isso. A defesa é o momento processual para isso. Não posso alegar isso depois. A maioria das questões. Impugnação dos pedidos infundados, né? Apresentação de documentos que comprovem o correto cumprimento das obrigações, estratégia para minimizar os valores de eventuais condenações. Então, como eu disse, né, anteriormente. As demais peças, a mesma coisa, utilizar os métodos MPT e reclamação trabalhista 10x para sua elaboração. Tá. Se você quiser fazer parte desses treinamentos aqui, é só verificar também o link da descrição. Tranquilo? Então tá. Então tem sobre acordo. Existem possibilidades de acordos, como a gente falou anteriormente, quais são os objetivos, né, da empresa. Em procedência, minimizar danos e ganhar tempo. Aqui a gente vai tentar minimizar danos com acordo. Tranquilo? Então, uma das formas de minimizar dano, existem acordos sem qualquer ônus para a empresa. Eu gosto desse acordo, dou até um exemplo numa aula de reversão de justa causa, que é um acordo muito interessante para a empresa. Você faz a liberação do FGTS pelo que tiver depositado através de alvará, e as guias de seguro-desemprego, mesma coisa, por alvará. O que isso implica na prática? O juiz vai fazer essa liberação e a empresa não vai ficar com um valor referente tanto ao FGTS que já está depositado na conta dele, quanto as guias de seguro-desemprego. Perfeito? Então, é um tipo de acordo que não tem, a empresa não vai ter custo, então facilita muito para utilizar essa aplicação como acordo. Eu gosto também de, às vezes, colocar só um valor a mais referente a uma verba controversa, colocar lá, sei lá, R$1.000 a mais, de forma simbólica, só para exatamente fazer essa média, né, com o advogado, com o juiz e fechar o acordo nesse sentido. Outros tipos de acordo, né? Aí é um tópico muito sensível, que a gente precisa, enquanto advogados, fazer um cálculo da ação. Não só o cálculo da ação, ponderar os riscos da ação. Então, como a gente pondera esse risco da ação? Mesma coisa. Utilize nosso método para a elaboração de peças. Você vai entender como funciona esse tipo de ação. Entendendo como funciona esse tipo de ação, entendendo qual a documentação do processo, você consegue ponderar isso. Tranquilo? Se possível, se tiver à disposição, também fazer cálculos ou apontar, pelo menos, os cálculos do reclamante da inicial estão inadequados, seja porque não tem um demonstrativo, seja porque, mesmo tendo demonstrativo, tem coisas que estão erradas ali na documentação. Então, já teve acordo trabalhista que eu estou pela empresa que eu falo, excelência, o reclamante aqui na inicial sobre, sei lá, hora extra não fez a evolução salarial dele ao decorrer dos anos, colocou sempre o último salário.
aqui está errado, esse cara tem que baixar aqui, se a gente for fechar um acordo, a gente tem que considerar como valor cheio um valor menor, porque está errado, porque está aqui. Tá entendendo? Aí a gente consegue baixar esse valor, ponderar, parcelar, perfeito? E quando um acordo é vantajoso para a empresa? Até tem uma aula só sobre acordo, que com certeza vai te auxiliar. Tem um treinamento de audiência, tem uma aula somente como fazer acordo. Então, verifique essa aula, que com certeza vai fazer total diferença na sua negociação e audiência. Mas acordo vantajoso para a empresa é um acordo que ambos estão satisfeitos, independente de qualquer coisa. Mas o que deixa mais claro se um acordo está desfavorável para a empresa é se o advogado pede praticamente o valor de uma condenação. Então, imagine, por exemplo, ele está pedindo horas extras, insalubridade e, sei lá, verba rescisória. Aí, no total, dá 90 mil. Aí ele pede 60 mil. É o valor de uma condenação. Tá entendendo? Não existe isso. Não existe. Tem para atitude de acordo. Aí vem você, com a sua postura de advogado, falou: excelência, não tem acordo, melhor seguir. Exatamente para o advogado da outra parte entender a mensagem. Olha, é o valor de uma condenação. É impossível a gente chegar a qualquer conciliação. Aí o advogado da outra parte, com certeza, no mínimo, vai ficar com a pulga atrás da orelha. Perfeito? Então, recapitulando essa questão do acordo. Existem acordos sem ônus para reclamar que você deve ponderar nas suas ações. Existem outros tipos de acordo, então, assim, você tem que analisar o risco, se puder fazer um cálculo do, do de cabeça, assim, analisando o cálculo do reclamante, se não tiver, contratar alguém para fazer isso, porque com certeza te dá subsídios numa sala de audiência para argumentar. Verifique nossos treinamentos de audiência, que eu falo mal somente sobre acordos, e com certeza você consegue utilizar dessas técnicas para fechar um acordo mais vantajoso para a empresa. Perfeito? Então tá. Outra forma é de ganhar tempo. Como eu disse, ganhar tempo é só modo de falar. Muitas vezes é necessário, a depender do caso específico, e como você vai ver aqui. Tranquilo? O primeiro de todos eles é devolução de prazo de defesa. Caso a empresa não tenha sido intimada, caso citada, né, ou tenha decorrido algum erro de citação, é possível requerer a devolução do prazo para a apresentação da defesa. A gente tem que lembrar que a diferença da citação para a audiência tem que ser no mínimo um intervalo de 5 dias. Então, por exemplo, eu fui citado na segunda para audiência na quarta. Você vai chegar lá na sala de audiência e falar assim: excelência, não teve prazo de 5 dias, eu gostaria de devolução de prazo para a defesa, então vai ser remarcar essa audiência. Você vai ganhar mais tempo e consegue exatamente até elaborar uma defesa melhor. Perfeito? Então, esse aqui é o mais comum que eu vejo na sala de audiência, o pedido de devolução de defesa, considerando isso. Outra coisa que eu acho que também é muito importante, não precisa ser da citação, mas imagine a seguinte situação. Você foi citado regularmente da, da apresentação da defesa, só que nesse meio tempo da audiência em si, teve o aditamento da inicial pelo reclamante. Então, se ele teve o aditamento, você tem que ser intimado desse aditamento. Senão pode ocorrer a mesma coisa, falar assim: olha, você teve um aditamento aqui que eu não fui intimado, então tem que remarcar a audiência. Mesma coisa, devolução de prazo de defesa. Perfeito? Então, tranquilo. Isso aqui é um aspecto muito importante, acontece muitas vezes no dia a dia da advocacia em favor de reclamante. Recursos em forma geral. A interposição de recursos, mesmo que posteriormente sejam rejeitados, pode garantir um tempo extra para acordos ou estruturar, né, melhor a defesa. Importante avaliar, né, a viabilidade do recurso para evitar a aplicação de multa por litigância de má-fé e etc. Então, muitas das vezes, eu tenho que ser sincero com o teu cliente, falando assim: olha, você, pelo que eu entendi, você precisa de mais tempo, né, para poder melhorar o fluxo de caixa, deve ter está vindo, né, um novo contrato, você está fechando, etc., que vai conseguir mais estruturar, a gente conseguir fechar um acordo e tal, não sei o quê. Então, mas eu preciso deixar claro aqui que tem uma chance de aplicação de multa, então tem aquele conceito anterior lá de ser sempre realista, honesta com o seu cliente. Então, assim,
você precisa também entender como elaborar esses recursos. Mesma coisa, elaboração de peças, temos um treinamento, 2 treinamentos exclusivos sobre isso. Método EVT e reclamação trabalhista 10x. Perfeito. Outra coisa que eu gosto de fazer, com certeza válida, social. Existe o entendimento que você pode requerer audiência presencial. Muitas das vezes o juiz consegue flexibilizar isso para o advogado, para ele ficar pelo menos online, mas forçando o reclamante a ir presencialmente lá na vara. Então, muitas das vezes, quando eu quero fazer que tanto a parte quanto o advogado da outra parte tenha ônus quanto isso para fazer a pessoa comparecer presencialmente, eu faço. Exatamente para dificultar a defesa dele, até porque eu pessoalmente prefiro audiência presencial em termos de eficiência na hora da audiência. Então, você solicitar com base na informação lá do CNJ sobre o tema, com certeza você consegue. Alguns casos que o cara pode até faltar, por ele ter que se deslocar tão longe, aí não tem dinheiro, ele tem algum imprevisto, enfim. Então, isso aqui pode ser uma forma de você, entre aspas, ganhar tempo, ou até mesmo ter o arquivamento do processo, ou outras consequências ruins para o reclamante em razão da necessidade de ter audiência presencial. Eu, pessoalmente, já fiz muito isso. Tinha uma parte contrária que era do Maranhão, e a gente fazia questão dela fazer ela vir presencialmente todas as vezes. Perfeito? A negação de inépcia na inicial. Isso aqui é muito importante. Sempre a petição inicial, né? Ou inépcia ou preliminar de inicial, se ela for confusa, contraditória, etc., você tem que alegar isso na primeira oportunidade dentro de uma audiência. Muitas das vezes você, somente conversando com o juiz, fala assim, excelência, olha, tem um tópico aqui que está impossível de entender. Não tem como a empresa se defender, que não, não dá para entender qual é a argumentação, o que ele está falando. Isso é muito mais comum do que você imagina. Então preste atenção, porque muitas das vezes, se você deixar passar esse momento processual, assim, nem recebeu a defesa, e você fala assim, olha, excelência, tem uma preliminar da gente falando, tem vários preliminares, mas tem um momento específico que você tem que prestar atenção acerca da inépcia inicial. Não dá para entender o que está escrito nesse tópico, está gerando cerceamento de defesa, a depender do juiz, da situação, o juiz fala assim, não, é verdade. Olha, eu vou te dar prazo aqui, autor, para você emendar sua inicial, exatamente para você corrigir esse tópico, e volta, processa, remarca a audiência, enfim. Então é importante mencionar essa questão no início da audiência sobre as preliminares, somente se tiver alguma preliminar relevante, né? Porque muitas vezes a gente coloca preliminares que são muito irrelevantes, então não vale nem a pena argumentar. Então, seja bem ponderado nessa intervenção para falar o que é realmente importante. A arguição de nulidade. Alegar nulidade processual pode gerar a necessidade de refazer atos processuais, que pode atrasar a tramitação. Exemplo, nulidade de processamento de defesa, ausência de intimação válida, vício na condução da audiência. Obviamente, a maioria dessas não vai funcionar, mas principalmente nulidade em citação pode ser uma boa argumentação. Tranquilo? Já vi alguns colegas falarem assim, olha, está tendo uma audiência aqui, estão declarando revelia de vocês. Aí a gente tem que entrar no meio da audiência e falar assim, excelência, a gente não foi intimado não foi citado dessa audiência, não foi intimado dessa audiência. Gostaria que fizesse devolução. Muitos juízes acatam, dependendo da argumentação, da situação e etc. Então, uma das formas de conseguir também ganhar tempo. Diminuir danos. Isso aqui a gente tem que entender, né? Primeiro a gente está vendo formas de ganhar tempo, agora a gente vai ver formas de diminuir danos. Como eu falei anteriormente, o princípio da eventualidade é muito importante. A defesa sempre deve a gente contestar todos os pedidos da inicial, evitando preclusão com garantia que qualquer valor a ser pago seja o menor possível. Então, seguindo aquele exemplo que eu disse lá em cima, horas extras. Ele não fazia as horas extras, mas se ele fizesse, toda hora extra era paga ou compensada. Mas se não tiver condenação, tem que abater as férias dele de julho e as faltas dele de março, agosto, setembro. Perfeito? Então, a gente tem que fazer tudo. Tudo, tudo, tudo.
Se não for possível afastar totalmente a condenação, deve-se buscar a limitação do seu alcance. Perfeito? Acordo. Vamos aqui para acordo. Então, às vezes, fechar um acordo é mais vantajoso do que correr o risco de uma condenação maior. Então, vai aquele exemplo lá que eu disse anteriormente, que se tiver um laudo desfavorável de salubridade, vai ser um efeito bola de neve. A empresa tem 50 funcionários, pô, e outros tantos que trabalharam antes, e a gente tem que ponderar isso com certeza em cada uma das ações. Avaliar sempre o custo-benefício, então, pô, se tiver um acordo em valor de condenação, é só se for uma situação muito inusitada. Então, por exemplo, só verba rescisória, tu sabe que não pagou, aí vale a pena parcelar. Então, ou demitiu a empregada grávida. Muito difícil reverter esse entendimento. Se ela estava grávida na hora da emissão, ela tinha estabilidade. Então, talvez tem que sempre analisar cada caso, sempre utilizar o viés aqui dos nossos treinamentos, então utilizar o método MVT, a reclamação trabalhista da X, que você vai ter plena noção da força processual que a sua defesa, os seus documentos têm no processo. Perfeito? Acordo em execução. Quando a empresa já foi condenada, ainda há oportunidade de negociação. O acordo trabalhista ele pode ser feito em qualquer momento processual. É na primeira audiência, é na segunda audiência, entre as audiências, depois da sentença, na execução. Não tem qualquer OBS para fazer acordo na Justiça do Trabalho. Então, muitas das vezes já vi acordo de fase de execução. Eu já fiz acordo de fase de execução exatamente por isso. A gente chegou num bem que é meio que sensível para a empresa, mas a gente, enquanto reclamante, não está com muita certeza que isso aqui vai conseguir realmente total garantia da execução. Às vezes vale ponderar esse acordo para conseguir pelo menos uma certeza que o valor vai ser pago. Aí, acordos em fase de execução podem incluir o parcelamento da dívida ou a concessão de descontos. Já consegui ambos estando pela empresa. Então, assim, por exemplo, consegui um parcelamento da dívida mais um desconto. Esse processo, às vezes, já está arrastando 5, 6 anos. Para encerrar de forma adequada, a gente pondera isso também no. Outra possibilidade para diminuir os danos é o parcelamento que tem previsão no 906 do CPC. Ele permite que o executado, no prazo que é presente em barra de execução, reconheça o débito do exequente e parcele o débito. Então, basicamente, eu já vi vários advogados fazerem esse requerimento junto ao juiz trabalhista, apesar de ser previsto no CPC, ele tem aplicação subsidiária no processo de trabalho, mas tem muitos juízes trabalhistas que não aceitam esse parcelamento. Então, vale ressaltar desse risco. Então, quais são as regras? Né? Reconhecimento do crédito. Tu não vai recorrer, tu vai pagar. Perfeito? Você vai ter que fazer depósito de 30% do valor total da execução. Não pode parcelar esse valor, 30% na bucha, incluindo custos e honorários advocatícios. Esse depósito deve ser feito no prazo do desembarque. Requerimento de parcelamento. Após o depósito, o executado deve requerer o parcelamento do restante da dívida em até 6 parcelas mensais. Aí tem os correções de juros, beleza? E a concessão do parcelamento do juiz. O juiz analisará o pedido e poderá conceder o parcelamento se entender que essa questão estão presentes os requisitos legais. No entanto, no trabalhista, não é só obrigatório ter os requisitos, atender esses requisitos. Tem uma discricionariedade, infelizmente. Mas é uma forma, com certeza, que eu já vi muito advogado de empresa, inclusive eu, fazendo meus processos para diminuir os danos. Impugnação aos cálculos. O advogado deve sempre conferir os cálculos apresentados pelo reclamante ou pelo perito judicial. E conferir aqui, diga-se, contratar o advogado especialista de cálculos. O que faz a diferença um cálculo, uma impugnação de cálculo adequada, é um absurdo. Às vezes a diferença vai de centenas de milhares de reais. Então, se é um momento processual que é para investir dinheiro, é aqui, contratando um bom perito calculista. Pode fazer a diferença de milhares de reais para a empresa. Erros nos cálculos são comuns e podem resultar em valores muito superiores ao devido. Se houver inconsistência, deve-se apresentar impugnação para reduzir o montante. Então, existem várias defesas do executado. Eu falo isso num treinamento de execução. Mas, basicamente, você pode tanto fazer os embargos de execução, alegando isso, ou impugnação dos cálculos no momento oportuno. Tranquilo?
Então, basicamente isso, vamos só fazer um resumo. A gente tem que se atentar aos fundamentos aqui de uma advocacia trabalhista em favor de reclamado. Então, a gente vai ter vários objetivos. Ou em procedência, ou minimizar danos, ou ganhar tempo. Sempre ser realista com o cliente. Entender que a empresa sempre está em desvantagem por se tratar uma justiça do trabalhador. E outra vez que eu acho que é muito importante é deixar tudo registrado. Perfeito? E-mail, WhatsApp, tudo que puder registrar, deixe registrado. Lá na frente, me agradeça. Elaboração de peças, vários recados importantes aqui, principalmente quanto os nossos treinamentos aqui vão fazer total diferença na elaboração da sua defesa. Você vai ter segurança, estratégia e pensamento crítico da sua ação, aplicando a teoria desses treinamentos. Acordo, então falei de vários tipos de acordo aqui, para você ponderar no seu caso específico. Também tem um treinamento específico de nem audiência trabalhista, como fazer esse acordo em audiência, que pode fazer total diferença nas suas ações. Formas de ganhar tempo, a devolução do prazo de defesa, recursos em forma de geral, designação de audiência presencial, alegação de nexo inicial e uma arguição de nulidade. Tranquilo? Diminuir os danos do princípio da eventualidade para você impugnar tudo que for possível, um acordo bem feito, acordo em execução, o parcelamento previsto no CPC e impugnação. Essa aqui é uma visão geral da advocacia atuando pela reclamada, mas terão outras aulas também para abordar outros assuntos específicos. Se você gostou desse treinamento, deixa o like e deixe seu comentário aqui sobre esse treinamento. Valeu e não esquece de conferir os links da descrição. Falou!